Investir em fundos imobiliários em 2026 ainda é uma boa, principalmente com pouco dinheiro e sendo iniciante. Ainda é possível e tem muita oportunidade. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E antes de mais nada, rapaziada, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E o plano que eu sigo investindo mensalmente é aportando R$ 1.000, reinvestindo os próprios dividendos, pensando no longo prazo, principalmente com a tendência da queda de juros vindo. Na minha opinião, os fundos imobiliários que eu possuo na minha carteira tendem de ser ótimos para valorização. Para quem não sabe, os fundos imobiliários nada mais é que ativos que podem te gerar renda passiva todos os meses, e dependendo do fundo ter uma valorização. Minha carteira de fundos imobiliários contém logística, shoppings e uma renda mais previsível. Eu evito ficar comprando muitos fundos, 20, 30. Eu prefiro comprar menos, porém bons fundos no meu ponto de vista. Atualmente, essa é a minha carteira de fundos imobiliários com 8 ativos, o preço total aproximadamente R$ 5.500. Se vocês forem perceber atualmente uma valorização justamente porque o mercado se antecipa visando a queda realmente da taxa Selic. Passando para os 3 fundos imobiliários de logística que eu possuo aqui na minha carteira, seria o primeiro HGLG 11, que se vocês forem ver o preço sobre o valor patrimonial, basicamente fala que está 5% descontado. Quanto mais próximo a 1, mais referente ao preço que vale cada cota. Nos últimos 12 meses sofreu uma valorização de 12%, pagando seus 8% nos últimos 12 meses de dividendo. Não é tão alto, principalmente se a gente for levar em consideração fundos imobiliários. Porém, aqui eu selecionei mais visando na valorização do próprio fundo imobiliário. Como vocês podem ver, é um fundo de tijolos com os seguintes segmentos: de logística, indústria e galpões logísticos. Mais de 516 mil cotistas atualmente e o principal, o valor patrimonial dele é mais de 7 bilhões, ou seja, bem robusto. O que peca principalmente nesse fundo é a vacância dele, que está em 2,8. Basicamente, a distribuição desses galpões logísticos não estão todos ocupados e nos últimos meses rendeu aproximadamente R$ 1,10 cada cota desse fundo. O XPML 11, esse aqui já deu uma boa subida, se vocês forem perceber, mais de 24% de valorização nos últimos 12 meses, e aqui não está no meu radar de compra, principalmente porque o preço sobre o valor patrimonial está a mais de 1, né? Fazendo assim com que seja 2% teoricamente acima do preço que vale. Se a gente for vir aqui na minha carteira, olha só, ele não subiu tanto desde que eu comprei, porém a rentabilidade a longo prazo só tende a subir. Aqui segmento de shoppings e varejo, vacância de 4,2%, já peca um pouquinho mais. O valor patrimonial dele é de 6 bilhões, pagando aproximadamente 92 centavos por cada cota. O KNRI 11, esse aqui já está um pouquinho mais descontado, certo? Aproximadamente 2% abaixo do valor que vale. Já teve uma variação de quase 30% nos últimos 12 meses, principalmente porque, como eu comentei, o mercado já está se antecipando a essa queda. Então aqui já está quase R$ 160. E aqui uma variação de mais de 4% da minha carteira. Comprei aproximadamente a 153,67 e hoje está quase já beirando aqui os R$ 160. O segmento é híbrido, possui uma vacância de 3,86% também, valor patrimonial bem interessante. O último rendimento gerou aproximadamente R$ 1,25 cada cota. Na hora de investir principalmente em galpões logísticos, você tem que ver principalmente se eles são bem diversificados e localizados, justamente se a vacância é baixa também, como a gente viu, menos de 3% cada fundo imobiliário desse, e a diversificação que eles têm, né? É muito importante ver isso também. Aqui eu peguei o XPML11 para vocês darem uma olhada também, ele está bem diversificado. O próximo shopping que eu tenho aqui na minha carteira está bem descontado, aproximadamente 12% sobre o valor patrimonial dele. Subiu já aproximadamente 24% dos últimos 12 meses, custando seus R$ 108,84, beleza? Não vem pagando muito dividendo, porém o foco é mais na valorização do ativo em si, beleza? Vacância de 5%, tá um pouco mais alto do que os outros que a gente acabou de ver, beleza? Mais de 3 bilhões do valor patrimonial, aqui um pouquinho mais baixo do que a gente já viu, bem mais distribuído que os outros que a gente acabou de ver, né? Olha só. Atualmente, a maior posição da minha carteira é justamente o Gari 11, que vem enfrentando alguns problemas, principalmente nesse período. Porém, o Gari 11 ele é mais consistente na geração de rendimentos. Esse também é um fundo de tijolo. Hoje, seu valor é bem diferente dos outros. Cada cota está aproximadamente R$ 8,94, que faz eu ter pouquinho mais de cota em relação aos outros, bem mais na verdade, né? Porém, o dividendo dele também é maior, mas aqui tem os seus riscos. Hoje, 5% abaixo do valor patrimonial dele, beleza?
mais de 22% de valorização, então já vem subindo bem e agora está tendo uma pequena correção. Se a gente for perceber pela vacância, 0%, que teoricamente é bom, beleza? Mas aqui a taxa administrativa, principalmente, se a gente for comparar com outros fundos imobiliários, aqui acaba sendo um pouquinho maior. O Gary 11 antigamente não era fundo de tijolo, e sim fundo de papel, se eu não estou enganado, beleza? Eles trocaram recentemente e estão com outros projetos a longo prazo, fazendo assim com que seja um ativo para a gente olhar um pouco mais atentamente. Aqui, para esse fundo, eu não acredito muito na valorização do ativo em si. Eu acredito que o preço dele possa dar uma variada, possa dar uma valorizada até mesmo, mas não vai mudar muito e não vai fugir muito desses R$ 9. Então, provavelmente possa dar uma queda ainda e a longo prazo você pode perder dinheiro em si comprando mais caro o fundo do que atualmente, porém no longo prazo, principalmente com a rentabilidade, acaba sendo muito mais interessante. Já o ativo que provavelmente seja o de mais risco na minha carteira é o PZEC 11, tá? Preço patrimonial pode parecer atrativo, tá? Mas muito cuidado. Cada ação hoje R$ 64, mais de 21% de valorização nos últimos 12 meses. Vacância, 0%, legal. Valor patrimonial, 1 bilhão. Porém, não tem muito cotista. Esse aqui eu olho mais atentamente, justamente porque ele tem uma variação um pouquinho maior que as outras. Seu resultado ele oscila bastante, principalmente se a gente for olhar nos últimos rendimentos. 75 centavos de um mês para o outro, 70, e vem caindo até o momento. Mas vocês podem estar me perguntando como eu compro sem ficar nervoso ou ansioso. Eu sigo 3 regras simples. Eu compro o núcleo, principalmente de logística e shoppings, e eu não sigo de fato o que mais paga dividendo, e sim na valorização do ativo a longo prazo. Até mesmo a médio e curto prazo, principalmente se de fato rolar o corte da taxa Selic. Todo mês, claramente, além de aportar os R$ 1.000, eu vou reinvestindo, fazendo assim com que eu tenha cada final do mês um pouquinho mais do que o outro. Eu preparei uma planilha aqui que mais ou menos eu vou ter uma base de quanto aportar mensalmente, já com os valores reinvestidos, e quanto eu teria até o final do ano seguindo essa regra de investir R$ 1.000 por mês. No próximo mês, por exemplo, os meus dividendos estimados estão aproximadamente R$ 33. Como eu investi R$ 2.991 no mês passado, eu tenho R$ 8 de caixa para o mês seguinte. Então, o caixa disponível fica os R$ 1.000 que eu tenho para investir, os 32 que ficou de rendimento do mês passado e os R$ 8 que também ficou de caixa que eu deixei de investir. Então, projetado, tá? Eu vou ver como está o preço sobre o valor patrimonial e ver se de fato vale a pena, se abriu oportunidade para estar investindo em outro fundo da minha carteira que acabou caindo. Mas se não houver nada disso e achar oportunidades, eu vou seguir essa lógica. Se o preço mantiver, seria aproximadamente de R$ 958. E assim eu iria mês após mês, beleza, rapaziada? Em dezembro, eu teria aproximadamente todo mês R$ 72, o que já pagaria minha conta de água, por exemplo. O valor atualmente da minha carteira é de R$ 5.484 e até o final do ano, reinvestindo os meus dividendos, eu pretendo chegar em aproximadamente R$ 20.000. Isso é claro se eu não aportar mais. E como vocês viram, eu trouxe fundos grandes, diversificados e com aportes consistentes. Eu acredito fortemente que dá para ter uma boa valorização, tanto dos ativos quanto rendendo todos os meses na minha carteira. Se você quer que eu traga o rendimento dessa carteira mês a mês, aportando e investindo na prática, comenta a carteira aqui embaixo que eu posso estar trazendo num próximo. Mas então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações caso ainda não tenha feito. Porém, esse mês não foi meu único aporte. Se você tiver interesse em assistir um outro vídeo que eu aportei, assista esse vídeo que está aparecendo aí do lado para vocês agora, investindo um pouco mais e falando se vale a pena investir em ações, mais propriamente investindo na Petrobras. Mas então, esse foi o vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu indo nessa e até o próximo. Fui!